Olá pessoal, boa tarde. Ananias Rodrigues, dia 31 de março de 2021. Eu quero gravar esse vídeo aqui, pessoal, principalmente para uma pessoa que eu vi que não gosta de estudar, tá bom? E se você se enquadra neste perfil, eu quero que você, depois desse vídeo, você pare e pense um pouquinho, tá? Olha só, sem querer discutir o caráter da pessoa, porque o que essa pessoa fez? Ela viu o meu vídeo a respeito daqueles números importantes para o dólar, né? E viu ali que eu estava usando o Excel. E ele fez um comentário muito abstrato e muito fora de contexto, que era, você não deve ficar usando Excel, porque vai ficar parecendo que você é trader de Excel. E teceu lá algumas críticas e tá tudo bem, criticar faz parte. Acontece que o Excel é só uma das ferramentas que eu uso nos meus estudos, tá certo? Então assim, não faço nada em Excel, a não ser no meu trabalho, que 80% do tempo é usando Excel. Agora no trade não, o Excel eu só uso para fazer estatística, para fazer achar padrões, né? Como eu fiz ali, descobrindo o padrão 9R, através ali do site do USD Forecast. Mas o principal é que eu gosto de estudar e eu estudo. E para você que não gosta de estudar, não quer estudar, acha que é besteira, acha que é perda de tempo, que você prefere um setup, quando você pega um setup, tem uma informação atrás desse setup que é você precisar estudá-lo para você conhecer em qual momento você pode aplicar aquele setup. Então, querendo você ou não, ainda que você continue buscando um setup, um santo graal, não sei o que, você vai ter que estudar. Não tenha preguiça de estudar. E uma outra coisa que eu quero te falar é o seguinte, você precisa, sem querer discutir o seu caráter, precisa mudar isso. Não quero saber se isso faz parte do seu caráter. Mas olha só, você usou 2 horas do meu tempo, que é extremamente caro. Não estou me supervalorizando, mas graças a Deus eu trabalho numa empresa que sabe valorizar o trabalho das pessoas. E também você me tira a oportunidade de operar no mercado, de tirar mais dinheiro ainda do que eu poderia tirar. Você tirou um tempo da minha família, você tirou um tempo com meu filho, com a minha esposa, e isso não tem preço, não há dinheiro que pague. Você tirou um tempo que eu poderia ter com o pessoal que queria aprender. Você tirou o meu tempo que eu poderia disponibilizar para alguém que quisesse fazer a mentoria, né? E o seu pretexto foi exatamente isso. Você falar que queria, né, fazer aquela aula, e como eu sou bem expansivo, eu ensino bastante, mesmo num bate-papo ali, que eu acho que a pessoa não deve perder o tempo dela, porque tempo é dinheiro. E depois desse seu pretexto, você começou a voltar algumas coisas, sabe, para mim. Você não tem obrigação nenhuma de fazer a mentoria comigo, e tantas outras pessoas que eu já ajudei com meia hora de palavra ali e tal, isso não faz diferença. Mas aprenda a ser grato, tá bem? Ainda que você ganhe uma migalha de alguém, aprenda a ser grato, tá certo? Que isso a vida vai trazer de uma forma melhor para você, tá? Para de ser o espertão, sabe? O cara que pega aqui, copia ali e fala que é seu. Um cara que acha que pegar o setup de alguém, pagar por ele e depois distribuir gratuitamente é legal. Para de fazer isso. Para de clonar o curso das pessoas e vender dizendo que você tem. Para com isso. Isso a vida vai te trazer de uma forma muito negativa, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Você não precisa gostar de estudar, mas para operar no mercado você tem que estudar, tá? Uma vez eu escutei alguém falando assim, você não precisa estudar muito, porque basta você pegar
o gráfico de 15 minutos, rompeu para baixo você entra, rompeu para cima você entra. Essa facilidade, pessoal, que o mercado tem, você não precisa saber matemática para operar no mercado. Se você for por opções, aí já é uma outra coisa. Você precisa saber calcular um delta, um gama, um teta. Você precisa saber. Agora, para você vir aqui, apertar comprar e vender, você não precisa saber nada. Você só precisa ler, comprar e vender, porque isso tem lá na plataforma. Agora, o que você vai aprender quando você está estudando é fazer a terceira coisa que o mercado, que não está escrito no mercado, mas você precisa aprender a fazer, que é não fazer nada. Se o mercado não está em condições de comprar, você não vai comprar. Se o mercado não está em condições de vender, você não vai vender. E essa é a parte mais difícil, que você só aprende estudando, treinando o seu psicológico, treinando a sua proatividade em relação aos sinais que o mercado está te dando. Então, esquece esse negócio de não querer estudar, esquece esse negócio de ser o espertão, porque isso não vai te levar a nada. Não vai te levar a nada, tá certo? Uma outra coisa que eu queria colocar, para você que não quer saber de estudar, é o seguinte, de 40% a 50% do dinheiro que move o mercado brasileiro hoje é capital estrangeiro. De 40% a 50%. 40% a 50% move o mercado nacional. O que esses caras que estão há anos fazendo isso, para um mercado que está começando agora, o quão evoluído eles não são, qual o raciocínio que esses caras não têm, a tecnologia que eles têm ali por trás. Isso é 40% a 50%. Um outro percentual que você deveria conhecer e estudar para tentar ao menos minimizar essa diferença é que de 25% a 38% do nosso mercado também é movido por HFT, que fazem milhões de operações por segundo. Fazem arbitragem, então o tempo todo ali tirando diferença em ativos e você não quer estudar. A diferença entre esses caras e a gente é muito grande, mas a gente minimiza isso estudando, conhecendo padrões, operando direitinho, controlando o psicológico, tá certo? Colocando o racional na cabeça para depois descer para o coração e você dizer, não, eu vou operar, eu vou valorizar o meu dinheiro, eu vou fazer, eu vou dar uma vida melhor para minha família e assim por diante. Então, não adianta. Só tem uma forma da gente diminuir essa diferença que existe entre o capital estrangeiro, os robôs de alta frequência, né? E para operar no mercado, que é estudando, tá certo? Tem que estudar, não importa o que você vai operar. Milho, boi, futuros, ações, derivativos, não importa. Você é Forex, você tem que estudar, você tem que conhecer o que você está operando, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Uma outra parte que eu quero trazer aqui neste vídeo, né, pode até parecer desabafo para alguns, mas não tem problema, é o fato de que eu fui desafiado, né, a apresentar o porquê que aquelas linhas que eu falo tanto para vocês, elas funcionam. E o motivo por elas funcionarem é porque elas são baseadas em volatilidade. Mas eu quero trazer ainda um outro conceito que só quando você está estudando e você está aberto a ser apresentado a novos conhecimentos, você vai ter a chance de conhecer isso, tá? Se você é fechado, só quer ter o santo grau na mão que não existe, não vai aprender, tá bom? Então assim, existe o conceito do estudo de Gauss, né? Que o pessoal chama aí de curva de Gauss ou sino de Gauss. Então, o X aqui é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é só start da coisa toda, tá bom? Quando você tem aqui um R1, por exemplo, você está dentro da primeira curva, que é
68,3%. O que isso significa lá em relação às linhas? Que quando você está em um R1, por exemplo, uma resistência 1 ou um S1 suporte 1, você tem 68% apenas daquele nível ser respeitado. Quando você está entre um R2 e um R3, você tem 95% de chance daquele nível ser respeitado e voltar para o ponto de equilíbrio. E quando você está ali entre o nível 4 e o nível 5, existe a possibilidade matemática de 99,7% do mercado chegar ali naquele nível e voltar para o ponto de equilíbrio ou corrigir. O que torna em escala a chance maior daquele nível ser respeitado. Então, isso aqui é estudo, pessoal. É estudo, alguém estudou e chegou nesse conceito. Tá? E aí depois a gente aplica as nossas linhas lá. Então, trazendo aqui para o gráfico, se você observar aqui o ponto de equilíbrio, deixa eu minimizar isso aqui. Aqui você tem o ponto de equilíbrio. Quando você está aqui em R1, você tem 68,3% de chance do mercado respeitar. Quando você está em um R2, você tem 95,5% de chance do mercado respeitar e tentar buscar o ponto de equilíbrio. Então, observe a justificativa, que pode parecer não muito clara para vocês, porque levou um certo tempo para isso acontecer, cerca de 3 dias, mas falando de análise gráfica, análise técnica, você tinha um topo duplo aqui numa região onde você tinha 95,5% de chance do mercado voltar para o ponto de equilíbrio. Então era uma região forte, tá certo? Se você quiser buscar uma justificativa para essa queda aqui, você vai achar várias. Mas olha só, se você pegou o conceito de FIBO que eu passei aí há um tempo atrás, e você colocar aqui no primeiro suporte, você vai ver que ele já fez o 161,8. Mas se você pegar e puxar lá o 100% lá para onde existia uma região em que 95,5% das vezes o mercado poderia voltar para trás, você observaria que o mercado ele chegou numa região de violino, que a gente chama, e entrou hoje, onde o mercado despancou, na região que a gente chama região do filé, tá certo? Ele deixou aqui um topo duplo lá atrás, numa região importante, e depois hoje ele abriu entrando numa região de filé. E se você falar em relação à análise gráfica e análise técnica, você vai ver que ele está deixando uma divergência numa região que o mercado realmente poderia virar. Então você tem aqui um topo mais alto com um topo de mesmo nível. Você tem um nó da CCI acontecendo na média de 34. Você tem um nó operacional. Você tem um nó operacional acontecendo num nível importante. E eu não estou falando de cruzamento de média, porque isso aqui é um conceito que eu ensino para o pessoal lá da mentoria. É um conceito que eu ensino para o pessoal da mentoria, essa relação dos nós. E era num nível importante. Então, o estudo ele vai trazendo essa qualidade de confluências para o nosso operacional. Não é porque deu um 9 milímetros, uma divergência que eu vou entrar, não. Onde está acontecendo essa divergência? O que essa divergência tem em relação ao risco-retorno? Onde eu poderia ganhar dinheiro?
Vocês desculpem que eu estou num ambiente compartilhado e quando tem alguém eu preciso colocar máscara. Então, onde essa divergência poderia me trazer algum benefício? Isso só o estudo pode trazer para a gente, tá certo? Então, pessoal, peguem esses números, peguem esses dados, peguem essas informações, estude, tá certo? O meu objetivo de vida é viver do mercado, é operar no mercado com capital próprio e tal, mas esse é o meu objetivo. Descubra o seu objetivo, veja se isso aqui realmente é para você, porque se não for na base do estudo, na base do esforço e do esforço máximo, você não vai conseguir desenvolver um racional operacional. Não adianta você ter dinheiro se você não tem uma boa estratégia, um bom operacional. E não adianta você ter tudo isso e não estudar, ainda que isso seja assertivo. Tá certo? Estudem, peguem esses conceitos, dê uma olhada. A internet está aí para isso, para ajudar bastante a gente, tá bom? E vamos adiante. Para você que teceu essas críticas, você sabe quem eu tô aqui para ajudar no que for possível, tá bom? Venha com a cabeça aberta para aprender, que a gente tem muito a aprender juntos, tá bom? Um forte abraço a todos, bons estudos, bom final de semana, bom feriado para vocês e que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, cuidem das suas famílias.